Olha só, gente, atenção aqui, ó. A resolução 723, ela tratava integralmente sobre algumas penalidades específicas. Lembra das penalidades? Tudo que não começa com RE é alteiro, não é? Suspensão do direito de dirigir penalidade? Cassação do documento? Então, olha só. Frequência obrigatória e custo de reciclagem é penalidade. Ok? Por quê? Esquecer a memorização, eu vou lembrar. Tudo isso, para ser aplicado, precisa de contraditório para a defesa. Tá legal? Então, olha só. A 723, ela trata dessas penalidades aplicadas. Só que depois veio a 844 e alterou a 723 em muita coisa. Alterou substancialmente a 844. Desculpa, 723. E aí, o que a gente fez? É um trabalho de pesquisa, gente. Esse trabalho de resoluções do CONTRAN, o Rodrigo vai falar com vocês também, é um trabalho detalhado, é um trabalho bem, com muito detalhamento. Por quê? Porque em alguns sites oficiais não tem a resolução atualizada. Então, o trabalho que a gente faz, né, o Rodrigo fez e eu fiz com essa resolução aqui, você tem que buscar uma resolução lá na frente para saber o que ela alterou na outra. Porque se você der ela sozinha, você dá a informação errada, porque já tem a resolução nova. E no site oficial não está atualizada. Aí, num dos sites que eu encontrei atualizada, já com as alterações que a 844 colocou na 723, é o site do Ministério do Transporte. Mas se você entrar no GovBR, se entrar no próprio CONTRAN, vem a 723 desatualizada. Então é trabalhoso. Então o que eu fiz para fins de prática aqui? Eu consegui a semana encontrar em um site só a 723 com a atualização da 844. Né? Então eu vou trabalhar ela já com a atualização. Não vou falar 844, não. Eu já vou falar a 723 com a atualização dada pela 844. Tá legal? Por que eu estou falando isso? Que vocês devem imprimir essas resoluções em casa. Então, estou na dúvida se está atualizado ou não. Olha o que eu vou falar aqui, porque o que eu estou falando aqui é o que está atualizado. Tá? Se tiver diferente, é porque vocês vão estar com a 723 desatualizada. Tudo bem? Então vamos começar a falar um pouquinho dela. Com calma, que essa resolução é uma das resoluções mais complexas que tem, tá? Então essa resolução, ela fala da suspensão do direito de dirigir, da cassação do documento de habilitação e do curso preventivo de reciclagem. Curso preventivo de reciclagem não é a mesma coisa, de frequência obrigatória a curso de reciclagem, ok? Então nós não vamos confundir as informações. A frequência obrigatória é uma penalidade e o curso preventivo é uma medida alternativa permitida ao condutor infrator para que ele possa fazer o curso de reciclagem antes de tomar a penalidade, tá? E aí, a resolução 723, já atualizada pelo 844, ela fala para a gente assim, ó, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. A anterior, gente, ela falava só de 20 pontos em 12 meses. Essa não, ela trouxe um novo detalhamento, tá? Que eu vou colocar aqui. Ela trouxe um novo detalhamento. Então, essa resolução, ela trouxe 3 incisos. Então, cuidado. Olhou o artigo 3º lá? Artigo 3º da resolução 723. Se não tiver 3 incisos, está atualizado ou desatualizado? Tem que ter 3 incisos, tá? Então ele fala assim pra gente, ó, eu vou falar aqui e vocês não precisam escrever ainda não, tá? Depois a gente escreve. Quando um infrator, no inciso 1, tá? Ele traz 3 situações. Quando o infrator, ele alcançar 20 pontos e tiver cometido 2 infrações gravíssimas. Então o cara cometeu 20 pontos num período de 12 meses, sendo que são 2 gravíssimas. Quantos pontos é cada gravíssima? 7. 7, ok? Então no período
de 12 meses, ele tem 20 pontos e, sendo que nesses 20 pontos tem 2 infrações gravíssimas. Ok? Segunda situação, no inciso 2, desculpa, ainda no inciso 1, quando ele alcançar 30 pontos e só tiver uma gravíssima. Terceira situação, ele alcança 40 pontos e não tem nenhuma gravíssima. Então, nessas 3 situações, ele incorrerá na penalidade de suspensão do direito de dirigir. E essa pontuação no prazo de 12 meses. Segunda situação, esquecemos a pontuação, tudo bem? Então, a pontuação está aqui, eu falei agora para vocês, vou falar novamente. Mas, segunda situação, o cara comete uma infração de trânsito em que esteja previsto especificamente na infração a suspensão do direito de dirigir. Ok? Artigo 165 do CTB. O que é o 165 que a gente já falou hoje aqui? Dirigir sob efeito, não é isso? Bebeu, dirigiu. Essa infração sozinha, ela já gera suspensão do direito de dirigir. Então é a segunda situação. É multa mandatória, né? É mandatória e ela é vinculada. Ela não dá margem para haver discricionalidade. Vai ser suspenso o direito de dirigir. E a terceira situação, quando houver um resultado positivo no exame toxicológico regular, que deve ser feito para condutores que tenham habilitação C, D ou E, ok? C, D ou E. Esses caras que têm menos de 70 anos e têm uma habilitação C, D ou E, eu estou nessa, tá, gente? A minha é D, eu tenho menos de 70 anos ainda, né? Então, o que acontece? Tem menos de 70 anos e é C, D ou E, ele tem de 2 anos e meio em 2 anos e meio passar pelo exame toxicológico, ok? Se nesse exame toxicológico der positivo, vai ter suspensão do direito de dirigir. Viram as situações? Situação 1, pontuação obtida ao longo de 12 meses. Então, ó, o cara fez 20 pontos e tem 2 gravíssimas. Vai ter suspenso o direito de dirigir? Sim. 30 pontos, o cara tem 30 pontos em 12 meses e uma gravíssima. Vai ser suspenso? Vai. Terceira situação, o cara tem 40 pontos e nenhuma gravíssima. Vai ser suspenso? Vai. Se ele cometer uma infração que sozinha ela gere a suspensão do direito de dirigir. Eu falei da 165, né? Vamos falar da 175, direção perigosa. O cara que está frenagem brusca, manobra arrojada, né? Por exemplo, pega. 175, ela sozinha, ela já fala lá que a penalidade, uma das penalidades é a suspensão do direito de dirigir. Então, se ele cometer essa infração do 75, se ele cometer do 165, se ele cometer do 165A, que é se recusar, ele vai ter suspenso o direito de dirigir? Sim. E terceira situação, condutor que tem habilitação C, habilitação D ou habilitação E, e ele, por conta da necessária regular de verificação pelo exame toxicológico, que é há 2 anos e 6 meses, a cada 2 anos e 6 meses ele tem que fazer esse exame toxicológico, e aí for verificado um resultado positivo, ele vai ter seu direito de dirigir suspenso, caso seja verificado que ele utilizou substância. Tudo bem? Tranquilo? É muita informação, né? Essa vocês vão ter que memorizar. Mas eu vou botar no caderno de vocês. Pedro, avisa pra gente fazer o exame? Oi? Avisa, você recebe um e-mail avisando. A minha habilitação renovei para 10 anos, né? Aham. E a minha é C, eu tenho que fazer também. Então, cada 2 anos e meio tem que fazer esse Mas toxicológico. eles avisam então. Avisa. Eu recebi um e-mail no meu, né? No aplicativo também, esse nosso No aplicativo, também né? mostra. No aplicativo mostra no carteira digital. Mostra a data. Se você olhar, E a carteira remunerada, olha só esquisito o nome, desculpa. A Amanda foi cirúrgica, tá? Ela falou o seguinte, Fábio, mas a carteira, para quem exerce atividade remunerada, tem uma pontuação diferenciada dessa regra aqui. É isso que eu ia falar agora, tá? Mas perfeito, Amanda. Boa, tá estudando. Tá estudando. Fala. Quem tem a carteira remunerada, melhora alguma coisa? Então, na carteira remunerada fala assim, ó, olha o parágrafo primeiro. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a contagem de pontos prevista no inciso 1, que é essa que eu falei de pontos, ela será de 40 pontos. Independente da natureza de infração, né? Independente da natureza da infração. Então, olha só, gente, essa é uma questão de ebulição.
Eu, se eu sou examinador, faço questão com isso. Entendeu? Eu falei, pô, ó, examinar, ele colocaria João, né? Aquela história, João, né? Que exerce atividade remunerada ao veículo, produziu 20 pontos em 12 meses, sendo que cometeu 2 infrações gravíssimas, né? E cometeu 2 infrações gravíssimas. Neste caso, e aí fala que ele exerce atividade remunerada, neste caso, João terá suspenso seu direito de dirigir, certo ou errado? Errado. Errado. Por quê? Porque o parágrafo primeiro fala de que exerce atividade remunerada, a pontuação sendo 40 pontos em qualquer situação. Não é uma questão visível. Eu não imagino o cara pegar. Se eu pego qualquer cara que pega um examinador coerente, ele pegar essa resolução aqui, de cara ele faz essa questão na prova. De cara. Então a gente tem que estar atento a isso, tá? Obrigado, tá, mano? Então vamos anotar? Vamos começar a anotar. Quanto a penalidade. Quanto? Com T. T de estatuto. É no primeiro, né? Hã? No primeiro inciso. É o artigo 3º. Não, vou fazer uma observação geral colocando todos. Tá? Então assim, quanto a penalidade. Quanto a penalidade. Se é acraseado aí, tá, gente? De suspensão do direito de dirigir. Quanto a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ela ocorrerá. Ela ocorrerá quando o infrator atingir vinte pontos com 2 infrações gravíssimas repetindo, né? Quando o infrator atingir 20 pontos com 2 infrações gravíssimas no período de 12 meses. Ponto e vírgula. Quando alcançar vírgula, no mesmo período vírgula, 30 pontos com uma infração gravíssima. Ponto e vírgula. Ou quando alcançar quarenta pontos sem infração gravíssima em 12 meses. Bom,
é importante lembrar que, caso o infrator exerça atividade remunerada ao veículo vírgula, a pontuação para a suspensão vírgula, a pontuação para a suspensão será de 40 pontos. A pontuação para a suspensão será de 40 pontos, vírgula, independentemente da infração cometida. Então, a gente vai parar aqui para o intervalo e eu vou continuar, já botei aqui, ó, o inciso 1 a gente matou, tá? Lembra disso, Fábio? Quantos pontos? 20 pontos, lembra só, 2 e 2. 20, né, 2, e 2 gravíssimas, ok? 30, uma gravíssima só, 40 e uma gravíssima. Legal? Ah, mas o cara é motorista profissional, ele exerce atividade numerada. Quantos pontos? 40. Ok? E a gente vai voltar depois com 2 e 3 aqui. Essa resolução, ela é top, tá certo? A resolução pode ser que caia até mais de uma questão na prova. Tá bem bom? Não, é porque o texto, tem uma galera que muda o texto. Porque o cara bota o texto em